A nevasca histórica que atingiu os Estados Unidos provocou mortes e prejuízos que podem chegar a 3 bilhões de dólares. Hoje o dia foi de limpar as ruas e tentar voltar à rotina. O balé do dia seguinte, uma prova de equilíbrio, de atenção e de solidariedade. O passo firme deixa claro quem está bem protegido e quem veio de Salvador despreparado. Para compensar, ele comprou meias. Tive que comprar 12 pares de meia. Quantas você botou hoje? 3. A volta ao trabalho depois da nevasca embalada pela Sinfonia da Limpeza. No vai e vem de carros e pedestres, a neve vai derretendo, virando lama e formando poças nas esquinas. Aqui em Nova York, a nevasca deixou 5 mortos. No país, foram mais de 30. Muitos por causa do esforço de cavar a neve para limpar a calçada ou desenterrar um carro. Para os cardíacos, esse trabalho no frio pode ser fatal. Na Pensilvânia, o peso da neve acumulada provocou muitos estragos. Na capital, escolas e repartições do governo permaneceram fechadas. 1.800 voos ainda foram cancelados e mais de 3.000 decolaram com atraso em todo o país. Leva tempo voltar ao normal depois de uma nevasca como essa. E o Serviço de Meteorologia avisa, vem aí mais uma tempestade. A costa leste dos Estados Unidos pode ficar coberta de branco novamente na sexta-feira. Sorte de quem sabe aproveitar a transformação que uma boa tormenta provoca. O frio intenso também atingiu a Ásia. As nevascas provocaram caos e deixaram mortos. Aqui no Japão, pelo menos 5 pessoas morreram e 100 ficaram feridas. A neve acumulou mais de 1,5 metro em Fukushima. Linhas de trem e estradas foram fechadas e na ilha de Amami, ao sul, nevou pela primeira vez em 115 anos. Em Taiwan, os termômetros despencaram. O frio incomum pegou a população de surpresa. 85 mortes foram registradas. A China também está em alerta depois de pelo menos 4 mortes. Tempestades de neve ainda obrigaram o fechamento do aeroporto na ilha de Jeju, na Coreia do Sul. 90.000 passageiros ficaram presos. No Vietnã, a menor temperatura em 40 anos prejudicou muitas plantações. Estado Islâmico divulga imagens dos supostos autores dos ataques a Paris. André Tal. O vídeo mostra os terroristas em treinamento na Síria antes dos atentados de novembro. O grupo radical ainda faz uma ameaça direta ao Reino Unido. 4 belgas, 3 franceses e 2 iraquianos aparecem na gravação que teria sido registrada em Raqqa, principal base dos extremistas. Hoje, a polícia europeia alertou para o risco de novos ataques em grande escala. Serviço de inteligência de Israel impediu o atentado. Herbert Moraes. 2 irmãs gêmeas palestinas de 18 anos planejavam um ataque com explosivos. Nádia e Diana montaram bombas seguindo instruções na internet. Elas foram presas em dezembro, mas só agora o caso foi divulgado. Hoje, terroristas foram mortos depois de atacarem 2 mulheres na Cisjordânia. No domingo, centenas compareceram ao enterro da menina palestina de 13 anos, baleada ao tentar esfaquear um segurança. A seguir, policiais apreendem carne vencida e espingardas em zoológico do Rio, fechado há 11 dias. E ainda hoje, até a agitada Avenida Paulista parou no aniversário de São Paulo. Foi preso hoje no Rio de Janeiro um dos maiores fornecedores de drogas para a Rocinha. Ele distribui a cocaína misturada com adrenalina líquida, que potencializa o efeito da droga e coloca em risco a vida dos usuários. A ação é rápida. Os agentes surpreendem o traficante em casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Josemar Ventura da Conceição, conhecido também como DJ Nem, de 32 anos, distribuía drogas para diversas quadrilhas e era um dos principais fornecedores de cocaína da comunidade da Rocinha.
Para expandir as vendas, o criminoso usava uma estratégia de alto risco. Escutas telefônicas mostram que ele passou a distribuir cocaína misturada à adrenalina líquida para as quadrilhas do Rio. Uma combinação perigosa que potencializa o efeito da droga. Nas gravações, um traficante da Rocinha encomenda a mistura. O amigo tem aquele bagulho que eu te falei. A mistura? Não, o bagulho pra tu fazer, mano. Tu vai querer quanto, gente? De cada? Você tá falando que é adrenalina? Tudo, as 3 que tu me falou, mano. Aqueles 3 bagulho. A dele é o que? É em pasta? É o que? Mano. Tem líquido em pasta. Isso no Rio de Janeiro nós ainda não tínhamos detectado, só havia isso em São Paulo, o que nos chamou a atenção para esse tipo de transação criminosa. Este cardiologista explica que o uso da cocaína com adrenalina aumenta muito o risco de morte do usuário. Você pode ter mais infarto, você tem mais arritmia e aí você tem mais morte súbita. Então essa é uma combinação fatal. A Capitania dos Portos investiga o acidente que matou uma mulher e o filho dela, de 4 anos, no litoral de São Paulo. Eles estavam num barco que transportava 20 passageiros. O grupo retornava de um passeio quando ocorreu o naufrágio. O prefeito de Goianésia do Pará, João Gomes da Silva, conhecido como Russo, de 62 anos, foi assassinado durante o velório de um amigo. Segundo testemunhas, homens armados fizeram os disparos e fugiram numa moto. A polícia não tem pistas dos criminosos. Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente encontraram espingardas e alimentos estragados no zoológico do Rio de Janeiro. O presidente da fundação disse que não sabia das irregularidades. O local está fechado para visita pública desde o último dia 14. Em Natal, um homem encontrou R$500 mil e armas dentro de um balde no quintal de casa. Ele entregou tudo à polícia. Os agentes descobriram que o dinheiro foi roubado de um banco há mais de uma semana. Depois de 1 ano e meio, a presidente Dilma decide reunir o Conselho de Desenvolvimento Econômico nesta quinta-feira. Os representantes da construtora Samarco evitaram os jornalistas, mas o Planalto anunciou que um acordo mediado pelo Ministério Público e pela União está próximo de ser fechado. O governo defende um fundo de R$20 bilhões para revitalizar a bacia do Rio Doce e promover ações emergenciais na região atingida pelo desastre ambiental em Mariana. As empresas elas são garantidoras do processo. A responsável imediata é a Samarco, ela que vai fazer os aportes, mas todo o processo de negociação conforme a garantia de financiamento envolve, evidentemente, as controladoras como garantidoras. Os detalhes serão divulgados até quarta-feira da semana que vem, quando termina o prazo estabelecido pela Justiça. Nós veremos ter mudanças no processo de autorização, por exemplo, de funcionamento de barragens como essa. Com as previsões de mais um ano difícil, o governo instala na próxima quinta-feira o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para discutir medidas que estimulem o crescimento. A retomada do Conselhão, que não se reunia há mais de 1 ano e meio, mostra que o governo está disposto a ouvir. Em entrevista a um jornal do Equador, para onde embarca amanhã, a presidente Dilma Rousseff disse que o Brasil passa por uma transição, que as dificuldades são temporárias e que o país não está parado. 4.000 pessoas estão desalojadas no município de Riachão de Jacuípe, perto de Salvador. A cidade ficou alagada depois que o rio transbordou. Casas, ruas e pontes ficaram destruídas. O nível do Rio Verde subiu muito e a água invadiu as casas. 4.000 pessoas estão desalojadas e foram encaminhadas para abrigos ou casa de parentes. A cidade ficou ilhada após 2 pontes cederem com a força da água. Estamos sem nada, toda a população sem nada. E aí a gente precisa voltar para casa, precisa ter nossas camas para deitar. Perto dali, o nível de outro rio, o Jacuípe, também subiu muito e os moradores precisaram de ajuda para serem retirados das casas. Um bombeiro militar que ajudava no resgate das vítimas foi arrastado pela água e morreu afogado. Eduardo Santos Góes chegou a ser levado no helicóptero da PM para um hospital, mas não resistiu. Riachão do Jacuípe fica na região cisaleira da Bahia, que enfrenta grandes problemas de estiagem. Até quinta-feira da semana passada, isso aqui estava completamente seco. Devido às fortes chuvas, o rio renasceu e os pescadores apareceram novamente. Tem muito peixe aí agora para todo mundo.
Até sexta-feira ainda há alerta para chuva forte na Bahia, Piauí e Maranhão. Já em Porto Alegre não chove há pelo menos 10 dias. Esse tempo seco fez a temperatura subir. Hoje fez 39 graus, 9 acima da média para janeiro. Mas amanhã os temporais se espalham pela região sul e aliviam o calorão. A mudança no tempo é provocada por uma frente fria. As tempestades atingem principalmente o Rio Grande do Sul. Chove forte ainda entre Amapá, norte de Goiás e Espírito Santo. Na maior parte do sudeste e do centro-oeste, as pancadas de chuva serão típicas de verão. Dia de sol apenas nessas áreas amarelas do norte e do nordeste. À tarde, calor de 33 graus em Florianópolis e de 30 em Maceió. Em São Paulo, a tarde também será quente e a máxima chega aos 32 graus, mas chove no fim do dia. Em Brasília, a máxima é de 28. Em Salvador, faz 29 graus. Em São Luís, chove forte e a máxima é de 28 graus. Você vai ver a seguir, depois de 4 meses de greve, médicos peritos do INSS voltam ao trabalho. E também o flagrante das ondas gigantes que atingiram o Chile. Já estamos de volta para você saber que o ex-secretário-geral da presidência no governo Lula, Gilberto Carvalho, disse em depoimento que intermediou encontros entre o lobista Mauro Marcondes e o ex-presidente. Carvalho foi um dos ouvidos hoje pela Justiça Federal em Brasília. O depoimento mais importante do dia foi o do ex-secretário-geral da presidência no governo do ex-presidente Lula. Gilberto Carvalho, que falou como testemunha, negou que tenha havido pagamento de propina para que uma medida provisória assinada em 2009 e que beneficiava o setor automobilístico fosse aprovada no Congresso. Segundo Carvalho, a relação entre governo e oposição era boa e, por isso, não havia por que comprar apoio parlamentar. Carvalho disse que foi procurado pelo lobista Mauro Marcondes, que representava o setor automotivo, para que advogasse em favor da medida provisória, mas que apenas intermediou encontros entre ele e o ex-presidente Lula. Marcondes está preso e nega o pagamento de propina. O advogado de Alexandre Paes, outro lobista preso na operação, defendeu a atividade de seu cliente. Nós sustentamos que a atividade do meu cliente foi uma atividade lícita, porque a atividade de lobby é uma atividade lícita e que foi indevidamente criminalizado. O ex-presidente Lula também prestaria depoimento hoje como testemunha, mas acabou sendo liberado. Lula não é investigado na Operação Zelotes, mas o filho dele teria recebido de Mauro Marcondes quase 2,5 milhões de reais para fazer um projeto na área de esportes, que nunca teria sido apresentado. Também prestaram depoimentos outras 7 pessoas, entre elas Diogo Henrique Oliveira, que é secretário executivo do Ministério da Fazenda e suspeito de negociar medidas provisórias para empresas privadas. A Operação Zelotes foi criada inicialmente para investigar a manipulação de julgamentos no CARF, do Ministério da Fazenda, mas o desdobramento da investigação vem irritando os petistas. Gilberto Carvalho reclamou que a Operação Zelotes abandonou o ponto principal para focar no ex-presidente Lula. É evidente que a Operação Zelotes ganhou um foco de grande publicidade nesse caso por conta do presidente Lula. A Justiça Federal do Paraná tentou ouvir hoje 4 réus da Operação Lava Jato. Todos são ligados ao ex-ministro José Dirceu. O primeiro a chegar foi o empresário Júlio César dos Santos. Ele foi sócio da JD Consultoria, empresa que José Dirceu teria usado para lavar 11 milhões de reais em propinas de contratos com a Petrobras. Ele se recusou a responder às perguntas do juiz Sérgio Moro. Eu vou ficar em silêncio, de acordo com decisão conjunta com meus advogados. Os outros depoentes seguiram o mesmo caminho. O antigo braço direito de Dirceu, Roberto Marques, conhecido como Bob, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari, também ficaram em silêncio. O ex-ministro José Dirceu deve ser ouvido na próxima sexta-feira. Ele passou os últimos dias estudando detalhes do processo na cadeia e já avisou que irá responder a todas as perguntas do juiz Sérgio Moro. A denúncia inteira tem uma série de falhas, uma série de questões que devem ser esclarecidas e o Zé está pronto para
para responder a tudo. A Polícia Federal encontrou novos indícios que José Dirceu exercia forte influência política entre os investigados da Lava Jato. Em uma mensagem trocada 4 dias antes de ser preso, o ex-ministro conversa com o jornalista Breno Altman, citado por delatores como intermediador de propinas, e comenta sobre um atentado contra o Instituto Lula no ano passado, quando jogaram explosivos do portão do prédio que abriga a instituição. O jornalista responde que tinha falado com o presidente do PT, Rui Falcão, e sugeriu que tocassem o rebu. No relatório, a PF conclui que Dirceu ainda possui grande poder de articulação política e de influência. Nós tentamos entrar em contato com o jornalista Breno Altman, citado na reportagem, mas ele não respondeu. O Tribunal Eleitoral do Amazonas cassou o mandato do governador José Melo do PROS e do vice dele. Eles são acusados de compra de votos nas eleições de 2014. O governador continua no cargo até a decisão ser publicada, o que deve acontecer na semana que vem. A defesa de José Melo promete recorrer da decisão. Em Portugal, o candidato conservador é eleito presidente. O professor de Direito e comentarista político Marcelo Rebelo de Sousa, de 67 anos, venceu as eleições em primeiro turno com 52% dos votos. No discurso da vitória, ele disse que é hora de Portugal virar a página e conciliar justiça social com crescimento econômico e estabilidade financeira. Menos da metade dos eleitores portugueses foram às urnas ontem, numa abstenção histórica. E o mau tempo provocou o fechamento de estradas e praias na costa do Chile. Ondas que chegaram a 5 metros de altura pegaram de surpresa até os soldados da Marinha e o carro da Defesa Civil. As autoridades alertaram para o perigo, mas mesmo assim uma pessoa morreu ao entrar no mar. Em Vinha del Mar, 15 mil casas ficaram sem energia. As tempestades devem continuar nos próximos dias. Que susto enorme, hein? Bom, seguimos agora com as notícias do Brasil. Médicos peritos do INSS voltaram ao trabalho em todo o país nesta segunda-feira. Mas o retorno não pôs fim à greve e o atendimento ainda é limitado. Em Santo André, no ABC Paulista, a fila no INSS é pequena e não revela o real tamanho da espera. É que a maioria das perícias é agendada pela internet ou telefone. Mas quem vai até o posto se assusta com a data disponível para a consulta com o perito. Mês de março, dia 14 de março. Isso em São Bernardo, porque aqui não tem vaga. Em agências do INSS de todo o país, os peritos voltaram parcialmente ao trabalho e mantêm o estado de greve porque não tiveram as reivindicações atendidas. Em 140 dias de greve, nós só tivemos 2 reuniões com o governo. A última reunião, a última proposta que nos foi feita foi em dezembro, sendo que essa proposta foi rejeitada, foi apresentada uma contraproposta pela nossa associação e não obtivemos nenhum tipo de retorno. Por causa da paralisação que começou em setembro passado, mais de 1 milhão de perícias deixaram de ser feitas. Os médicos do INSS retomaram as perícias, mas ainda não é para todo mundo. Só terão direito ao atendimento aquelas pessoas que estão em fase inicial de aposentadoria e nunca passaram pelo instituto. Mesmo assim, a demora ainda é grande. A espera pela perícia pode chegar a 6 meses. Seu Ronaldo só conseguiu a perícia para o final de junho. Desempregado e sem renda, não sabe o que fazer até começar a receber a aposentadoria. As dívidas elas não param, é conta de luz, água, telefone, internet, é uma coisa ou outra. Eu acredito que mais uns 2, 3 meses no máximo, a partir daí eu não sei mais como que eu vou fazer. Esta advogada de direito previdenciário diz que ações na justiça já conseguiram garantir o pagamento antecipado para alguns segurados. Tem tido decisões judiciais, principalmente no Sul, dizendo que se eu agendar uma perícia e esse agendamento for superior a 45 dias, para que a Previdência imediatamente conceda esse benefício, independentemente de ter passado pela perícia ou não, e aí quando ele for submetido à perícia é que se avalia a continuidade ou não daquele recebimento. Flamengo e Corinthians, pela primeira vez na história, decidiram um título no futebol. E no aniversário da cidade de São Paulo, a festa foi dos cariocas. Maior torcida do Brasil, o Flamengo foi minoria num Pacaembu tomado por 30 mil pessoas. Os cariocas fizeram a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Corinthians. No primeiro tempo, Gabriel Vasconcelos abriu o placar.
Matheus Pereira ampliou para 2-0. Quando o Corinthians deixou aqui o túnel do vestiário para voltar ao segundo tempo, tinha cerca de 45 minutos para administrar a vantagem. Mas o Flamengo precisou de apenas 5 para acabar com a confiança do time paulista. Aos 3 minutos, Trindade diminuiu. A gente levou a famosa bronca ali de intervalo, conseguimos assimilar bem e voltamos contra a cara para o segundo tempo. E aos 8, num contra-ataque, Cafu passou para Matheus Sávio empatar. 2-2 e decisão nos pênaltis. Depois de um começo equilibrado, o Corinthians perdeu 3 cobranças na sequência. Matheus Pereira, Gabriel Vasconcelos e Claudinho. Patrick acertou e deu à equipe carioca o 3º título da Copa, que homenageia o aniversário de São Paulo. Esse título foi muito merecido, a gente trabalhou bastante esses 23 dias e agora é só comemorar. E a primeira liga de futebol, que seria disputada esse ano, está cancelada, pelo menos até esse momento. Segundo uma resolução da diretoria, a CBF proibiu oficialmente a realização da Liga Sul-Minas-Rio neste ano, já que não está no calendário nacional da temporada. Os dirigentes da liga foram convocados para discutir a competição para o ano que vem. E atenção, termina nesta sexta-feira o prazo para micro ou pequena empresa aderir ao Imposto Simples. As alíquotas são diferenciadas e todas as taxas são cobradas numa única guia. A empresa era um projeto antigo que começou a funcionar no ano passado. Engenheiro de alimentos, Fabrício criou preparados de frutas para fazer drinks. Para o negócio engrenar, muito esforço. No mínimo 12 horas por dia. A gente tem que trabalhar às 8 horas na operação e depois você tem que tratar toda a parte burocrática do negócio. Né? E essa é a pior parte, por causa da quantidade de impostos. Você imagina 7 guias que você tem que pagar todo mês, é bem difícil. Agora vai melhorar porque a empresa aderiu ao Simples. De 7 guias que nós pagávamos anteriormente, agora nós vamos pagar uma somente. Criado em 2006, o tributo simplifica a cobrança de impostos para micro e pequenas empresas. Ele unificou 8 tributos e o custo fiscal caiu em torno de 30%. O prazo para tentar a adesão ao Simples neste ano termina no dia 29 de janeiro. Depois disso, só em 2017. Para se enquadrar no regime tributário mais vantajoso, microempresas têm que faturar no máximo R$ 360 mil por ano. Para as pequenas, o limite é de 3 milhões e 600 mil por ano. Até o ano passado, o número de empresas beneficiadas chegou a 10 milhões e 600 mil. Para o Sebrae, serviço que apoia os pequenos negócios, essa vantagem estimula o crescimento. Nós criamos um sistema de proteção pequeno para que ele possa crescer no seu início e depois assumir mais responsabilidade quando ficar mais fortinho, né? Maior. Este economista diz que o Simples tem bons resultados, mas alerta que é preciso simplificar a cobrança de impostos em toda a economia. No final de tudo isso, quem paga tributo é o consumidor. Como que esse cidadão, com uma inflação altíssima, sem emprego, com renda reduzida, consegue arcar com 36%, 37% do PIB de arrecadação tributária? E no portal R7 você pode tirar dúvidas sobre como entrar para o Simples Nacional. Acesse r7.com. O Ministério da Educação divulgou a primeira lista dos aprovados no ProUni. O programa oferece mais de 200 mil bolsas de estudo em faculdades particulares. Ansiosa, Emily já estava em frente ao computador antes mesmo da lista ser divulgada. Aos 21 anos, ela fez o Enem pela primeira vez em 2015. A nota não foi suficiente para garantir uma vaga no curso de jornalismo em universidades públicas pelo SISU. Mesmo assim, o sonho será realizado. Aprovada pelo ProUni, Emily vai receber bolsa integral de uma universidade particular em Brasília. Minha felicidade maior de poder fazer o curso que eu quero,
poder futuramente estar exercendo a profissão que eu quero e sem pagar por isso. Este ano, o programa Universidade para Todos oferece mais de 203 mil bolsas. As vagas se concentram nos cursos de engenharia, administração, pedagogia e direito. Medicina ficou com um pouco mais de 800 vagas. Os estudantes têm até o dia 1º de fevereiro para fazer a inscrição, mas tem que comprovar os pré-requisitos exigidos pelo ProUni: ser de baixa renda, ter frequentado uma escola pública ou ter sido bolsista em uma particular. Cavalos que sofreram maus tratos esperam por adoção num abrigo em Porto Alegre. E olha, só no ano passado, 70 animais foram adotados. Branquinho está de pé pela primeira vez desde que chegou aqui. Ele é o hóspede mais recente. Estava desnutrido e muito machucado. Nós acreditamos que se fosse mais algumas horas ele não teria sobrevivido, porque ele estava sob o sol, um intenso calor, sem água e sem comida. Este outro foi resgatado há alguns dias com a pata ferida. Quase precisou passar por uma amputação. Já a égua era usada para puxar uma charrete. Estava prestes a morrer. São 58 animais abandonados, retirados das ruas e que agora recebem cuidados. À medida que os animais recebem alta, são soltos neste pasto de 20 hectares. Aqui eles continuam recebendo acompanhamento veterinário e também ficam à espera de um futuro dono. É que o abrigo mantém um programa de adoção de animais. Só em 2015, 70 deles encontraram um novo lar. Para adotar um cavalo não é fácil, a pessoa tem que provar que tem condições de cuidar e tratar. E esse processo demora até 40 dias a ser aprovado. Depois que o cavalo sai do abrigo, continua sendo monitorado. Um chip é inserido em cada um. O Ministério Público exige da Prefeitura de Porto Alegre um relatório mensal com o estado de saúde de todos os animais, no abrigo ou na casa dos novos donos. Seu Adair quer ser um deles e, para conseguir adotar, já deu sua palavra. Vai ser bem cuidado. Promete? Sim, senhora. Tudo. Você sabia que os turistas têm trocado os roteiros tradicionais de carnaval pela Folia de São Paulo? O crescimento dos blocos de rua e os desfiles no Sambódromo têm seduzido uma multidão a experimentar a Folia Paulista. O Carnaval de São Paulo cresce. Falta espaço nas ruas. Neste ano, mais de 300 blocos de rua devem arrastar os foliões pelos bairros da capital. Este aqui aumentou os ensaios nesta reta final. É a primeira vez que vai desfilar pela Vila Madalena. Eu acho que de 4 anos para cá ele cresceu muito. As pessoas querem brincar carnaval, querem ficar em São Paulo. Vinícius não resistiu, aprendeu a tocar tamborim para fazer parte da folia. Ensaiou o ano inteiro para o grande dia, 31 de janeiro, a primeira apresentação deste ano. Muito animado para estrear no Carnaval aqui de São Paulo, que está cada vez mais legal, né? Tá rolando meio que um contrafluxo, as pessoas daqui não estão ficando na cidade, isso é muito legal. A cidade está preparada para receber os turistas foliões que estão encantados pelo Carnaval de São Paulo. Você tem o turista que vem para o Sambódromo, você tem o turista que vem para o Carnaval de Rua e você tem o turista que vem para o Sambódromo e para o Carnaval de Rua. Os hotéis da cidade nunca tiveram tanta procura com antecedência. Neste, falta pouco para os 780 apartamentos ficarem ocupados. Nós já estamos com 80% da nossa ocupação. É interessante porque é um ano mais ou menos de crise, mas as pessoas para o carnaval têm procurado bastante. A maior parte dos hóspedes é de quem vem para literalmente fazer o carnaval. Passistas, músicos, organizadores da festa representam 70% da ocupação. O motivo? A localização, bem ao lado do Sambódromo. Tem pessoas que desfilam em 2 escolas de samba, vai lá, desfila, volta, troca roupa e volta para outra escola de samba. Esse crescimento da folia paulistana tem seduzido até o público que frequenta o tradicional carnaval
do Rio de Janeiro. Eu acho que não é mais só Rio de Janeiro, inclusive tem várias outras cidades, né, que tá crescendo, e o carnaval agrega, eu acho que todo mundo se diverte, né, todo mundo é feliz. Olha São Paulo aí, gente, né? A maior cidade do país, de trânsito infernal, famosa por receber gente de toda parte e que se orgulha de não dormir nunca. Completa mais um aniversário. E na avenida conhecida pelas oportunidades de trabalho, pela beleza, dinamismo, pessoas que nasceram ou então adotaram São Paulo fizeram hoje a festa. Um dia lindo! Esse foi o presente para a aniversariante do dia. O sol apareceu forte nos 462 anos de São Paulo. No bairro do Bexiga, um dos mais tradicionais, a estrela foi o bolo de aniversário. As famílias saíram de casa para aproveitar o feriado. O paulistano Arthur, de 2 meses, também veio para a festa. Na saída de uma homenagem à cidade, o prefeito Fernando Haddad e o governador Geraldo Alckmin foram hostilizados. Enquanto concedia a entrevista, Haddad quase foi atingido por uma garrafa de plástico. Em plena segunda-feira, a Avenida Paulista virou uma grande pista de skates, bicicletas e patins. Tá bom pra gente passear, né, se divertir aí com a família, tá bem legal mesmo. Liz veio equipada. Você não vai arar o joelho aqui também. Protegidos estão também esses amigos, que vieram bem à vontade para a avenida. O sol hoje está muito quente. Agora são 5 horas da tarde e faz 31 graus aqui na Avenida Paulista. E olha só a diversão do pessoal. Eles sobem na plataforma do metrô, onde sai um vento. Um vento muito forte e aí dá uma refrescada. É bem gostoso ficar aqui, né? É muito bom, principalmente que está muito quente lá perto do asfalto e aqui tem um ventinho que é bem refrescante, é bem legal. Refrescante, que está muito calor aqui e a gente fica aqui tomando um marzinho, um ventinho bem geladinho. As crianças são as que mais aproveitam. Daphne virou uma gatinha depois de ter o rosto pintado. A cama elástica foi o brinquedo mais disputado. Sossego pro pai, né? Em outro ponto da cidade, uma multidão. No palco, samba. Daisy trouxe a família toda, que ficou confortável na primeira fila. Na mochila, lanchinhos. Ela é de Pernambuco e faz 35 anos que mora em São Paulo. Eu gosto da gastronomia de São Paulo, da cultura, da mistura de culturas, né? É muito lindo São Paulo. O público aproveitou. E o parabéns para São Paulo ficou por conta de Gilberto Gil. Muita gente na vida. O Jornal da Record está terminando. Para rever as reportagens dessa edição, você acessa R7 Play. Fique agora com o programa Xuxa Meneghel. Hoje ela vai desafiar a cantora Ludmilla a dublar a popstar Beyoncé. É agora e a gente espera amanhã. Uma ótima noite. Boa noite e até amanhã.